Você está assistindo o Episteme, eu sou o João, Eu sou o Otávio. e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a morte e o morrer. Antes da gente iniciar esse episódio, então, a gente quer trazer atualizações, né, a respeito do, enfim, do formato do nosso projeto, né, alterações que a gente fez recentemente, né, que a gente Visando uma melhoria da da qualidade, qualidade de conteúdo apresentado, né. Só que, assim, a gente mudou e a gente não avisou ninguém, né? No caso, a gente não avisou, mas também porque a gente mudou entre os episódios, né? Sim, Então sim. não tinha como avisar, mas a partir de agora, os nossos episódios do podcast serão quinzenais, né? Domingo sim, domingo não. Domingo sim, domingo não. E a gente pretende, entre esse período de tempo aí que a gente não vai postar nada, quem sabe fazer algum tipo de conteúdo mais curto, menor, né? Para que a gente mantenha uma regularidade legal, né? De postagem, assim. Inclusive Até, fica aí o até convite, trazer um projeto, sei lá, alguma proposta de conteúdo diferente também, né? né. Para não ficar só o podcast. A gente sabe também que É, 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 é difícil para todo mundo escutar um podcast ou ver um podcast de 1 hora ou que seja 40 minutos, né? Tipo, para todo mundo tá com a atenção fodida, É, né? Querendo ou não, é uma dificuldade que a imensa maioria das pessoas tem hoje em dia e sim. até para dar uma variada, né? E fica aqui o convite para você aí que tá escutando a gente ou que tá assistindo o Episteme, de dar uma dica nos comentários, hein. O que que tu quer ver aqui? É, React de vídeos, análise, isso, tentativa de análise psicológica de personagens, de filme, de série, isso. conversas sobre produções audiovisuais que estão por aí. E a A gente gente pensou vai a produzir princípio, algo essa quinta-feira sobre isso, né. em React, né? De vídeos, às De vezes psicologia, é claro. relatos pessoais de pessoas que enfrentam transtornos, né? E ou qualquer tipo de vídeo que tenha algo a agregar em psicologia ou, né, É. filosofia, mas principalmente psicologia, né? Então hoje, no episódio desse do Episteme, a gente vai falar um pouco sobre a morte e morrer, e a gente vai passar basicamente por 4 tópicos, né. A gente vai falar um pouco sobre a história da morte, propriamente dita, a gente vai falar sobre como a morte ela é vista na contemporaneidade, como a gente pode ter medidas de humanização da morte Uhum. e na morte em vida, né, que a gente Morte fala da simbólica. morte simbólica. Perfeito, né, os processos de luto. Então, fica atento aí, que hoje o episódio está bem legal, a gente está bem animado para poder falar sobre morte hoje. A gente vai usar como fonte principal dos nossos argumentos, das nossas opiniões e das nossas reflexões no episódio de hoje, um artigo muito interessante de 2 acadêmicos ou professores, não sabemos exatamente. Um uma é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né, Denise Stefanoni, e o outro da Universidade Estadual de Campinas, né, os 2 juntos construíram esse artigo, o Marcos de Souza Queiroz. O nome do artigo é Morte, uma visão psicossocial. O artigo tem como objetivo passar por cima dos principais estudos e aspectos e reflexões e ponderações de autores, filósofos, psicólogos sobre a morte e o morrer, tá? Vale ressaltar aqui também que o estudo da morte e do morrer, ele é um campo realmente de estudo sério e que é super Científico, presente, né? científico, e que está super presente dentro da psicologia, né. A gente fez essa matéria, eu e o Otávio, semestre passado, que é a matéria de tanatologia, e é claro que a tanatologia não se resume a uma cadeira de ensino superior. Existem, enfim, Realmente um um campo campo de do produção. conhecimento, né? É. Em- Pós-graduação, isso. especializações, tem um grande instituto de como é o nome do instituto da USP de sobre a morte e morrer, Instituto do Luto. Enfim, tá Sei, aqui mas o nome certinho, bem Aham. aqui. E aí, enfim, vocês podem conferir aí, que é a da Covax, né. Uhum. E a Ah, é Covax, verdade. que é enfim, a grande inspiração da Jéssica, que é a nossa grande inspiração, né, É pra falar verdade. sobre tanatologia. É. O artigo começa O artigo começa colocando um ponto muito interessante que a gente também vai ressaltar aqui, que é o que? A gente não vai conseguir falar da morte na sua totalidade, com a sua profundidade total, é óbvio, mas a gente vai principalmente pegar um recorte da morte, que é o que? A morte
na civilização ocidental, sim. que é que a gente está inserido, né. É, porque daí também entra naquela questão de que a morte é um fenômeno presenciado por todas as civilizações, desde que, né, o homem é, começou a existir, desde a origem do homem. Só que ela se associa significados drasticamente diferentes de cultura para cultura, né, em relação à morte, né? Então, é, no Ocidente a gente vê de uma forma, e ainda mais no período em que a gente vê de uma forma ainda mais específica, são coisas que vão dando especificidades ao significado da morte, né? E não só isso, no Oriente, né, se a gente pegar civilizações que são muito diferentes da gente, né, por conta de religião, por conta de traços específicos da cultura, eles também enxergam e lidam com com a morte de forma diferente, né? Isso. Então, Eu acho que esse é o ponto que a gente quer dizer aqui. Talvez, principalmente eu tinha essa visão antes de fazer a disciplina de tanatologia, que a morte ela era como se fosse uma condição inerente que ela fosse estática, que ela fosse estável, que ela fosse atemporal, mas na verdade é o contrário. A morte ela é um fenômeno cultural, histórico, social, simbólico, né? simbólico e contemporâneo. Tipo, quando a gente fala de morte, a gente precisa falar de quem está falando sobre essa morte, de quem está inserido nessa morte, como que a sociedade vê essa morte e como que se vê daqui para frente, né? Quais que são as projeções para o futuro dessa visão de morte. Então, é um recorte temático. Não tem como, a morte não é uma definição estática, não é. Tipo, a morte, enquanto definição, é Uhum. estático, né? O fim da vida. Só que, enquanto análise, enquanto fenômeno cultural, enquanto fenômeno social, enquanto fenômeno que influencia a nossa maneira de viver, e Realmente, isso é um tipo, recorte, isso é é, agora. Antigamente era diferente, daqui a, sei lá, 100 anos vai ser diferente. sim. E, e essas diferenças, né, de grupos para grupos humanos, de se comportar em relação à morte, tem impacto até na qualidade de vida que tu tem, né? Tanto que a gente tinha até conversado, um dos artigos citados nesse artigo que a gente pegou de referência, compara um grupo de viúvas, eu não sei se é em algum local da Inglaterra, Vou puxar aqui. se eu não me engano, em que ali na região o luto é incentivado, ou seja, o expressar, o desenvolver os sentimentos em cima daquela perda ali é incentivado, é reforçado. As pessoas nessa região, as viúvas dessa região, elas têm mais qualidade de vida, né? Têm Elas mais têm, saúde mental sim, do que o grupo da região em que a morte é vista como algo vamos negar ao máximo, não quero enxergar, não quero lidar com isso, quero fingir que não existe, né? uhum. Entendeu? A gente pode até colocar aqui, e abrindo aspas aqui, inclusive citando exatamente o que está escrito no artigo sobre o que o Otávio falou. Então, essas mulheres que vivem em uma cultura em que as manifestações de luto são incentivadas, Hum, apresentam melhores condições de saúde e menos problemas psicológicos em relação às mulheres que não têm a cultura de luto aham, incentivada, né? No caso, as mulheres da Bahamas têm essa cultura de luto incentivada e as mulheres da Inglaterra não têm essa cultura de luto uhum, incentivada, que a gente vê nas mulheres de Bahamas, né, uhum, das Bahamas, que elas têm uma, enfim, igual eu acabei de dizer, né, menos problemas psicológicos em relação às mulheres da Inglaterra, né. Então, quem não sabe morrer, não sabe como viver, né. Eu acho que exatamente. é uma frase, eu não lembro o autor, infelizmente, vou ter que pesquisar e botar Cara, aqui, agora tu né, foi inteligente, né? porque eu esqueci do autor, mas alguém Porra. falou isso, eu tenho quase certeza que é o Nietzsche, Ah, mas não sei tá. se foi ele não. Vamos lá, então depois da gente ter esse recorte, o texto começa falando logo de cara, ele vai passando sobre os estágios, onde começou a se estudar, The Meaning Hum, of Death, alguns outros artigos, mas a gente grifou aqui para já falar de uma coisa super comum, que a gente vê no senso comum direto, né, que foi os 5 estágios do luto, né. A gente tem logo, cara, acho que no sexto parágrafo do artigo fala sobre isso, né, que é a Elizabeth Kubler-Ross, ela pega aquele livro dela sobre a sobre a morte morte e e o morrer. morrer, e Que eu vi. nela, ela destrincha o que ela chama de as 5 fases do luto, né. Sim, Então, negação, isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação, sim. E né. no caso desses estágios, a gente até viu trechos desse livro. Eu li o livro e
mas na matéria em que a gente, a tanatologia que a gente fez o semestre passado, Um trabalho a gente fez um trabalho sobre. em cima de capítulos específicos do livro, que era justamente os capítulos que falavam Sim. desses estágios e dando exemplos de como eles se manifestam em pacientes que ela atendeu, né? Eu É, peguei depressão. eu Né? peguei, acho que raiva. Aí, É, foi bem legal, eu gostei. é. Porque, pelo menos no meu capítulo, era o capítulo inteiro só de, tipo, estudo de caso, né? Sim, Então era não, só a psiquiatra, o... Como é o nome? Castelão? o capelão, Capelão. capelão, que é tipo, Era é um funcionário da igreja que eles dispõem nos hospitais, né, para lidar com essas questões espirituais, enfim, isso. né? E é isso, né? A autora, ela fala justamente que, tipo, essa externalização dos sentimentos do paciente e a compreensão dos afetos que estão acompanhando ele no processo de luto é super importante. Sim. Então, ela vai em desencontro com coisas que a gente fala, a gente costuma querer dizer em situações de morte de um ente querido, Uhum. enfim, de algum processo de luto muito potente, Ah, não coisas fica do tipo, assim, não fica não fica triste, triste. ele tá em um lugar melhor agora. É, Não é o tipo de coisa que essa é. pessoa é recomendada a escutar, né. Hum. Tem uma frase genial da Jéssica que ela fala que, tipo, da professora Jéssica, que ela fala que: "Cara, tu pode fazer 30 especializações em tanatologia, sei lá quantos doutorados, pós-graduações, Uhum. pesquisas, e tu vai no final a conclusão é sempre a mesma, que a pessoa tem o tempo dela, tu tem que Sim. simplesmente dizer que tu tá ali se ela precisar", tá ligado? Então, tipo, não adianta tu Não tem a seguir intervenção rigidamente. milagrosa, a cura É, do não tem adianta luto. seguir rigidamente nenhum manual, né? Porque Não, é uma experiência, é um fenômeno muito subjetivo, né? sim. E a autora ressalta também, muito legal, a Kubler-Ross nesse livro dela, que o que persiste em todos esses estágios, por mais que eles sejam super diferentes, é a esperança. Tipo, Sim. de melhorar, de sair daquilo ali, de passar por aquele processo e É, estar em um momento psíquico melhor. é. E é justamente essa esperança que dá a sensação de que, tipo, tudo vai ter um Tudo vai se sentido, resolver. É, tudo vai e se tipo, resolver. e não importa o quão grave seja o estado do paciente, todos eles têm algum grau de Sim, crença de que ele pode sair dali, é, por alguma razão. Algo pode acontecer, um é, milagre, seja o que for que sim, ele acredita que sempre tem uma fagulha ali de de esperança. uma esperançazinha ali. É, isso é muito legal, cara. Isso vai de encontro com a teoria do Rogers também, né, de autorrealização. Tipo, Sim, todo ser humano tem uma tendência à realização, né. sim, Cara, e é isso, né. E aí, é por isso que isso que ela falou de que os pacientes têm essa tendência inata a sentir essa esperança em todos os estágios do luto, é o que dá base pra gente poder dizer que não se deve falar coisas como: "Não fique triste, ele tá em um lugar melhor, tudo passa", porque ela falou que não é necessário que o psicólogo, que o médico minta pra esses pacientes sim. dizendo esse Na tipo de verdade é até coisa. pior, né. É até pior, entendeu? Então só para dar uma contextualizada, a gente vai, passar um pouco por cima desses estágios que a gente citou, né, só para o pessoal que está ouvindo e vendo não ficar muito perdido, o que significa exatamente, né. Sim. A gente tem a negação, o isolamento, a raiva, a barganha, a depressão e, por fim, a aceitação, né. Então, como ele citou, esses estágios são padrões que ela identificou, né, em contato com os sei lá quantos milhares de pacientes que ela teve ao longo da Uhum, da que ela vida. atendeu, né. Eu sei que ela fez muito serviço voluntário, né, nessa área, assim, também. E, esses estágios não necessariamente tu vai experienciar todos, e também não necessariamente é linear dessa forma que a gente citou, né. Às vezes tu vai pular de um para o outro, tu vai, não vai ocorrer, ou vai primeiro ocorrer um, depois o outro, né. Em intensidades diferentes Isso, também, né. exato, Então, ele falou negação e isolamento. Negação e isolamento é quando, por exemplo, o paciente ele recebe o diagnóstico ali de um câncer terminal, né, e a primeira reação tende a ser e também vale lembrar, isso é um modelo, né, de, eh de enxergar os estágios, né, Uhum. da morte eu sei que tem outras teorias, Tem o outros autores, sim, né, não é tem a até verdade absoluta, é mas, um pô, é um é um modelo. fundamentos da tanatologia, né, Isso. isso aí.
Então, negação e isolamento, tu recebe o diagnóstico ali de, sei lá, um câncer terminal, o paciente tende a ele tem muita resistência em aceitar que aquilo está acontecendo com ele, que, e eles tendem a dizer, tipo: "Não, porque o exame deve estar errado, eu quero fazer mais exame", né, "o médico deve ter ocorrido algum deslize ali no, né, na investigação do problema que eu tenho, mas eu não tenho nada terminal". O paciente então se custa a aceitar que Uhum, aquilo está acontecendo com ele, né, uhum, entendeu? E daí isolamento, enfim, intuitivo também, né, é a fase que, eh, ele tu começa tu evita socialização, tu não quer falar, né, tipo, uhum. com ninguém, por causa do, eh, digerindo, né, Todo o processo, todo o né, a situação. processo, toda a situação, né. A raiva agora então é quando o paciente ele começa a, perceber, racionalizar, né, a respeito das pessoas ao redor dele que estão saudáveis, estão conseguindo viver a vida delas, levar a vida para frente e não se encontram naquela condição em que ele se encontra, né, de, enfim, ele tá com um pé na perda da vida, perda completa da vida, né? E então isso é, causa nele sentimento, por exemplo, ele às vezes ele tem raiva de Deus, né, de uma entidade é, cósmica, porque tipo ele se questiona, por que que eu tô nessa situação? O que eu fiz para merecer isso, né? Por que que não o meu vizinho, que é fumante, tem hábitos ruins e tal, ele tá lá, tá vivendo uma boa vida, e eu que, às vezes, eu que sempre vivi uma vida regrada, com bons hábitos e tal, eu me encontro aqui. Por que que eu sou o alvo disso, né? Como se alguém tivesse causando isso nele, tivesse alguma entidade, né? Um ser que tá, algo que faz isso nele, Uhum, né? Como se tivesse culpa, né? sim. É, O barganha, na verdade, autoexplicativo também, né? A barganha é esse processo de que a pessoa começa a ponderar sobre outras situações que estavam acontecendo antes dela entrar nesse processo de luto ou de estágio terminal, né? A gente pode hum, falar aqui tanto da perspectiva de quem tá morrendo, como da perspectiva de quem presenciou a morte de alguém querido. Então, por exemplo, se essa pessoa voltasse pra mim, se essa pessoa voltasse, eu ia parar de beber. uhum, Enfim, se eu melhorar, eu juro que eu vou começar a fazer caridade, é, não vou mais sim. apostar no tigrinho, São, entendeu? Pô, sacanagem. não, não, mas tá de Tá de boa. boa, tá de boa. São como se fossem promessas que tu faz para si mesmo essa fase, né? Sim. É, na esperança de que tu recebesse em troca mais tempo de vida. Cara, uma observação minha disso, eu acho que nesses 6 estágios do luto, Uhum. eu acho que essa é a posição mais infantil que tem. Porque, Sim, tipo, sim. cara, quando a gente estuda, por exemplo, Piaget e vai ver um dos estágios lá da criança, eu não vou lembrar qual estágio, que fala que, tipo, da posição egocêntrica dela, né? De achar que, tipo, ela simplesmente esconder a cara dela atrás da cortina vai fazer com que o mundo inteiro apague e ninguém consiga vê-la, né? Então é uma As posição coisas não egocêntrica. aconteçam, é. É, tipo, como As se coisas. ela pudesse, tipo, manipular, não num sentido consciente, mas porque ela não tem todo esse sensório, motor, enfim, que o Piaget fala, bem desenvolvido. É uma posição infantil de pensar que, cara, pô, o que tá acontecendo contigo é algo que tá completamente fora do teu Sim. controle, tá ligado? Uma doença terminal, a morte de um ente querido, tu realmente Não tem acha que domínio nenhum. não tem domínio, tu realmente acha que barganhar, que tipo, enfim, parar de beber, parar de usar drogas vai fazer com que aquela pessoa volte? É, Não, isso é uma é. posição, tipo, eu digo infantil, eu não tô querendo falar mal de Não, eu quem tá queria falar, passando por um processo não de barganha, diminuindo essa não reação, porque diminuindo a reação, é mas é algo que porque não é é uma uma possi observação. não é tipo, eu concordo plenamente, é um fato, Uhum, só que, como ele falou, não diminuindo essa reação, até porque não é algo consciente que a gente faz, né. sim. Quando a gente lida com catástrofes dessa, tipo, fenômenos que realmente, tipo, são um atropelo na gente, né. Uhum, Tipo, não tem
não tem correto, não tem reação correta, não tem, ai, ó, não existe racionalidade nessa hora aí. É, é bem Não complicado. é, Eu acho que, então tipo, são mecanismos que a gente tem até, principalmente esse da barganha, eu acho que, tipo, cara, é pro nosso ego conseguir sustentar isso de alguma maneira, pô, tá uhum, ligado? Quem seria o super-homem, no maior sentido nietzschiano possível, que aguentaria um processo de luto sem ficar puto, sem negar, é, sem barganhar, sim. sem ficar triste? Porra, quem que é esse cara, mano? É, Vamos chamar aqui, tá é ligado? fácil falar, tipo, É? pra tu ter controle, tipo, tenha controle emocional, tem formas melhores de reagir. Na hora que tu experiencia essas coisas, é aquela coisa que a gente até falou no episódio das emoções. As emoções, Quando cara, quando tá no olho tu do é um furacão, animal, mano. tu é um animal, não tem o que fazer, tu é um animal, tá? Tu Sim. não, às vezes os impulsos são tão fortes que tu não vou dizer que tu não tem controle, mas tu perde muito do controle. Tipo, é muito difícil agir da forma própria, né? Sim. Muito difícil reagir da forma própria. Ai, não, pô, minha mãe morreu. Não, vou me acalmar, vou me acalmar. Como assim? É. Porra, caralho. Pô, isso aí seria um caso É, de um luto problemático, aí tu né. tem que se tratar. É, aí tu tem que Se tu caçar é, alguma coisa pra porque fazer, o cara. normal não é isso aí. Não, é. Não é, tá ligado? Depois da barganha, a gente tem a depressão, né, e a depressão é o estágio justamente da tristeza profunda, né. Enfim. Ah, olha que Muito da legal. esperança apaga, assim, né? Tipo, tu tá entrando na fase ali que tu tá no processo de aceitar que aquela situação é real, né? Por isso que, tipo, por tu tá percebendo que a situação é real, o teu humor, tipo, afunda, né? Tá ligado? Uhum. Porque tu tá se dando conta de que aquilo ali. Tem uma coisa legal, que eu lembro que quando eu fiz o trabalho sobre depressão, ela chegava a citar, eu não lembro se era no livro ou no vídeo do Instituto da USP de Morte, que era dizendo coisas, tipo, a depressão normalmente ela tá muito ligada a arrependimento também. Que é Hum. um momento que tu começa a ponderar, pô, mas eu vivi a Ah, minha vida sim. pra amigo, eu vivi a minha vida pra Sim, família, é eu isso vivi é. uma vida Aham. boa, eu vivi uma vida ruim, vivi uma vida autêntica, uma vida inautêntica, e nesses momentos que tem muitas das ponderações de arrependimento Hum. ou sentido de, tipo, realização mesmo, né, tipo: "Ah, eu vivi o que dava pra viver, Uhum. gostei da minha vida, tive filhos, não tive filhos", Aham. o que for Aham. satisfatório pra ti. E também, como falou do arrependimento, eu acho que, cara, não existe um ser humano no mundo que quando tá no leito de morte ali, não tenha, né? É, mano. Entendeu? Não importa, tipo assim, o quanto tu acredita que tu viveu, sei lá, corretamente ou De tipo, acordo com o que tu moralmente acha que é bem, certo, né. que tu fez bem às pessoas, tu teve uma família legal. Não, tipo, no final sempre tem uma coisa ou outra que tu vai olhar pra trás e, tipo, talvez tu gostaria de voltar Sim, pra, sei lá, alterar, com né, fazer certeza. diferente, enfim. Nossa senhora. Sobre aceitação, eu acho que quer falar da aceitação? É o estágio final, basicamente, cara. É quando tu já aceitação não significa estar bem com o que tá acontecendo, mas tá com esse movimento e esse olhar pra frente, né. De tipo: Meio "Pô, que, o que que eu posso fazer agora?", tá ligado? sim, muitas vezes, eu acredito que faz sentido ser assim, né, e a aceitação começa na depressão, porque no estágio de depressão é quando tu se dá conta de que tudo aquilo não é um sonho, não é um pesadelo, vamos ser mais específico aqui, né. Uhum. Não é um pesadelo, tudo aquilo que tu tá passando é real, e tipo, tu parou, tu cansou de resistir, de negar, enfim, de não querer aceitar aquilo ali, aquele fenômeno que tá te atingindo sim, e tu não tem domínio, tu não é Deus, tu não é um super-herói, um personagem de ficção, tu é um ser humano e tu vai morrer. E a grande questão é que a gente, na nossa cultura, na forma que a gente vive hoje, a gente vive
negando, querendo negar que a morte existe e que vai acontecer com a gente, com as coisas próximas, com as pessoas Sim. próximas da gente. E isso é o que dificulta muito, tu passar por esses estágios também, né. Uhum. Então, Mas isso aí a gente vai a falar gente mais vai pra falar, frente. mas só tô É, passando por passa cima. por cima, Então, a vai passando. a depressão, eu acho, é uma parte da tu entrar no caminho da aceitação, porque tu reconheceu que aquilo ali é real É, e não tem o que fazer. Então, faz todo sentido tu estar né, em um cenário depressivo ali, né, o teu humor sim. afundar, né. Isso. O que a gente diz, e que não lembro se é a Kubler-Ross que diz ou outro autor, que quando tu fica muito preso em um dos estágios, ou quando vira uma questão um pouco mais patológica dentro Rígida, desses né. estágios, existe uma definição dentro do DSM do que é chamado luto problemático, Hum. né? E há uma crítica dos tanatólogos, enfim, É. de quem é da área de Assim, tanatologia, não, de que se eu não nem me... necessariamente eu acho que dentro sim, dentro da tecnologia, mas abordagens menos biologicistas da psicologia. A psicodinâmica vai Menos. tentar, de alguma maneira, falar um pouco sobre esse estudo problemático do DSM, que, se eu não me engano, eles são poucos dias, são tipo 3 dias para resolução do luto, ou tipo uma semana a resolução do luto. A gente pode até puxar aqui e deixar aqui para ver certinho, né? Mas, pô, enfim, o grande ponto aqui, que é o importante que a gente quer passar, é que o que tá no DSM não é tempo suficiente para tu superar um processo de luto. Ainda mais um luto É, problemático, assim, né? mas eu assim, não necessariamente é. Eu acho que essa é a questão, tipo, o que tá no DSM, vamos dizer, isso. O DSM, para contextualizar a galera, ele é um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Então, é o que a galera da psiquiatria usa, o que quem faz perícia criminal, perícia psicológica, perdão, dentro da psicologia jurídica Sim. também vai estar ali meio que em conjunto Uhum. para, enfim, encontrar os Assim, transtornos ó, mentais e ir encaixando ali, né? o manual tipo, orientações científicas, né, a respeito dos transtornos, no caso, É, como na maioria das vezes manifesta um transtorno mental. transtorno mental. Então, e o JP falou ali, o que não dá para fazer é levar tão estritamente a sério, muito estritamente a sério, as informações que estão ali, no sentido de todas as pessoas vão experienciar o luto naquele período de tempo ali, daquela Uhum, forma, pode ser. né. Tipo, no caso, muitas pessoas, talvez a média da população se enquadre ali, né, Uhum. Nem todo é, mundo, né? só que a média fala muito pouco do particular, né, essa é a grande questão, né. Legal, legal. Então a gente vai voltar um pouco no tempo e falar agora um pouco sobre a história da morte na civilização ocidental. O que isso significa? Na verdade, o jeito como se morre hoje em dia não é a mesma maneira como se morre antigamente. E não vai ser a mesma maneira como se vai morrer daqui a alguns Hum. 40, 50 anos, né? Como a gente disse, a morte é um processo histórico, fenômeno cultural, psicossócio-biológico, enfim, por aí vai, né? Na Idade Média europeia, por exemplo, né, a gente está falando de Ocidente aqui ainda, a morte ela era entendida com muito mais naturalidade. A gente tem o que a gente estudou em tanatologia de morte domada, Uhum. É que né? assim, Que também era a morte esperada. um traço importante da morte nesse período da história é que era algo muito mais próximo das pessoas, porque era algo fazia muito mais parte da realidade das pessoas. A expectativa de vida era bem mais baixa, Né? a vida era carregada de mais conflitos físicos e lutar por sobrevivência e perder filhos e perder irmãos e pais e pessoas perseguidas e, enfim, e guerra, né? Era Uhum, um, era um contexto mais traumático, mais difícil no geral e tinha mais morte, né? Então, sim. Ele já coloca logo de primeira que os cemitérios ele ocupavam o centro da cidade. Então eles ficavam ali meio que dominados pela presença da Igreja Católica, então os mortos importantes eram enterrados no interior da própria igreja, hum, e quem tinha menos condições era enterrado nas valas, como, é, né, daí que, a expressão, né, vai pra vala, né. é, Mas
muito interessante é que mesmo nesses espaços mais afastados, quanto nos espaços centrais das cidades, onde as pessoas mortas ficavam, a população transitava dentro desses espaços, fazia comércio, brincava, participava de festas e celebrações. Hoje em dia a Não era gente tem mórbido, tipo, é, não era visto como algo tão hoje em dia a gente tem uma afastação dos cemitérios, a gente tem meio que jogando eles de lado, pra longe é um da lugar onde cidade, as pessoas não fora de transitam para circulação. não faz que não deixe não transitam, a não ser que vão lá É, fazer um velório, fazer um lugar que funeral, tu não tem que né. enxergar, lembrar que existe, que, né, Sim, os que é mortos real, né. isso. Eles até colocam aqui, abre aspas, "os mortos não eram considerados, como hoje, presenças inoportunas, em completa oposição à vida", fecha aspas. Uhum. Logo depois, a gente tem esse conceito justamente de mora domada, que o que que isso significa, né, que a gente estudou em tanatologia também. Quando uma pessoa morria na Idade Média, essa morte, muitas vezes por doença, ou muitas vezes, igual você falou, né, sair para, enfim, ter que caçar, É. não necessariamente caçar, né, É, mas mas assim, tudo era colocar se até colocar em situações de tinha perigo, mais doença, tinha mais mais doença, risco, mais coisas, pô, isso fazia com que ficasse uma morte prevista. Conseguia em determinado momento entender que, pô, o cara machucou de tal maneira ali, tem uma infecção generalizada ali, pô, provavelmente vai morrer, né. hum, Então o que que se tinha? "Ah, a pessoa vai morrer, o que que a gente vai fazer?" A pessoa ficava na cama, num lugar quente, dentro da casa dela, era rodeado pelos familiares e todo mundo ficava com ela ali no leito da morte até ela ir embora, sim. até ela ir para o outro plano. Eles rezavam juntos, Rezavam tinha juntos, todo faziam tradições tinha realmente juntos. um acolhimento ali em volta da pessoa, a pessoa expressava as queixas dela, os desejos que ela tinha para depois de morrer, é todo Testamento, herança. toda uma ritualística bem tradicional em volta da morte que, eh, por esse traço de expressão de sentimentos e, tipo, todo mundo enfrentar esse fenômeno juntos, em, tipo, em unidade, né, fazia com que aquilo não fosse tão pesado, né, Sim, pra ajuda para pra caralho todos, na pra ajuda pra caramba na elaboração do luto, entendeu. Tanto de que tá tranquilo. ajuda pra Isso aqui caramba é casual, é, conversa descontraída, às vezes sai às essas vezes sai, palavras, né, é. galera. Na elaboração do Mas luto, tanto dos parentes e de quem tá é, relacionado, quanto da sim. pessoa que tá Então passando pelo processo da morte, era né. naquela época era mais fácil a pessoa que tá passando pelo processo da morte ir embora, aceitar e ir embora, e se deixar ir, né. E as Sim. pessoas ao redor dela, os as pessoas importantes, familiares, amigos, também lidar melhor com aquilo ali, aceitar mais tranquilamente, de uma forma mais serena, né. Perfeito, cara. E é até legal, eu lembro de ler também que depois que a pessoa morria, eles colocavam o corpo dela em um lugar um pouco mais aberto, assim, ou até mesmo na casa, e durante uns 2 ou 3 dias, as pessoas que não tiveram tempo de ir antes prestar as condolências e participar desse processo, iam lá e falavam com o morto, morto aberto, assim, na cama mesmo, sabe. Ia lá, fazia oração, ficava triste ali junto com o corpo, e depois esse corpo era enterrado, depois ia pra vala, ou para os cemitérios centrais dentro das igrejas, né. Isso é muito interessante. Uhum. Então, dentro da thanatologia, estuda os vários tipos de luto, né. Esse é os vários tipos de morte, perdão. Essa era o que a gente chamava de a morte domada, né, a morte Uhum. mais tranquila. Como a gente sabe, na Idade Média, o sistema vigente da época era o feudalismo, né. Então a gente tinha até muito mais essa cultura de comunidade, de grupo, né. Com o desenvolvimento e com a transição do feudalismo para o capitalismo, vai ter mudanças no conceito de morte. É, e até com a ascensão dos movimentos, tipo, o iluminismo, né, a ascensão da razão e da Da ciência, a ciência, revolução industrial, urbanização. Nossa, a é, urbanização vai ter um papel é, fundamental na mudança do paradigma da morte. Eles colocam aqui no artigo que, principalmente, como a gente tinha aqueles ambientes urbanos, começavam a concentrar muita gente dentro das indústrias, que foi contexto para a criação da sociologia, por exemplo, lembrando mal do ensino médio aqui agora, isso também contribuiu para que as pessoas quisessem cada vez mais jogar os mortos quase como se fossem lixo.
Uhum. jogar para longe das cidades urbanas, que já começa a ter aí questões higienistas, do sentido de que, realmente, o cadáver, o corpo morto, ele é um lugar onde tem infecções, onde vai ter Própria doença. doença, onde vai ter inseto, onde vai ter larva. Então começava a se jogar os cadáveres mortos para as periferias, começava a se jogar os cadáveres como lixo. E, é claro, tem a cultura da produtividade. Com o Isso. desenvolvimento das sociedades industriais, né, houve o desenvolvimento técnico e científico da medicina, né, que é o grande, acho que, É a questão nêmesis da tanatologia, que é a lógica biomédica, né. exato, é. E daí toda a questão de a fragmentação das áreas de estudo na É, ciência, né. cara, total, mano. Uhum. Porque daí tu separa, o que o Otávio falou, a gente tem o grão, o nó pô, que irônico, primeiro episódio pra gente porque o erro de Descartes, né, porque Uhum. o É, que ele cita responsável por essa ele cita no ele artigo, cita, né. É. cita o Descartes, no caso, né. Ele cita o Descartes, ele fala: "Cara, e a gente tá citando aqui de novo, porque, pô, o erro do cara foi justamente querer separar razão e emoção, e essa foi a base dele, mas ele acabou contribuindo para separar muito mais coisa. E dentre elas, a gente tem justamente esse desenvolvimento técnico-científico da medicina, contribuiu para separar a visão psicossocial da visão biológica quando a gente fala de indivíduo. Então os médicos começam nesse sentido A formação dos médicos é muito em cima da parte técnica para lidar com com as as doenças, com a enfermidades, né. morte, com o morrer. O que que isso significa? Eles têm um trabalho: prolongar a vida, nessa época a gente tá dizendo, tá? Não Uhum. tô criticando médico nenhum aqui não. É, A gente tá dizendo que nesse momento da história da a humanidade, partir desse momento a até partir desse hoje, momento até hoje, né. podemos alfinetar? Com certeza, até Podemos hoje, pô. alfinetar? Então vamos alfinetar os médicos aí. Até hoje, pô. A Não, partir mas não é desse uma tipo assim, ó, a parada, a gente não é médicos não curem mais as pessoas. Não, a Não é gente isso vai aí, falar né. sobre cuidados É, paliativos pô. já já, vai falar os princípios do cuidados Calma paliativos, né. aí. Mas basicamente, a partir desse momento na história da humanidade, que a medicina tem esse caráter mais técnico e científico, e começa a se separar o biológico do psicossocial, a medicina e os médicos começam a ter a lógica de quase como se fosse uma lógica mecânica, no sentido de mecânico mesmo, de: "Pô, eu tenho aqui um paciente quebrado, e eu tenho que consertar o paciente. Eu tenho que, Como se tipo assim, fosse como se prolongar o objetivo principal é prolongar a vida o tanto que for possível. Independente se isso vai comprometer os valores desse a paciente, se vai questão comprometer o estilo de vida desse paciente, a gente quer, na lógica biomédica, curar doenças. é como se tu estivesse tratando um objeto, né, não Isso. um indivíduo que é dotado de desejos, queixas, vontades, enfim, um ser humano, né, então no caso onde então, por essa lo por al pela mudança, transformação, que o JP falou na cultura Uhum. e a ascensão da ciência e todas essas questões, eh, a gente parece que desumanizou a pessoa para prolongar a vida dela, só que a que custo, né? A Exatamente. que custo que, né? Eu vou pode Não, Eu vou parafrasear o parafraseio do artigo sobre a Covax, né. Eles, abre aspas, falam que, em outras palavras, o profissional da saúde é formado para curar a doença e não para lidar com a pessoa. Fecha aspas. Que é opa, um resumão do que a gente falou aqui, muito né. bom. Isso baseado justamente no paradigma do positivismo, né. Uhum. Tem outro ponto legal aqui que eles falam sobre como o capitalismo mudou a noção de morte, que é tal condição, eles colocam que antes não se sabe, não tem essa mesma comparação com antes, mas no capitalismo, como a gente tem a cultura da produtividade, até hoje a gente tem como a saúde um bem inerente que deve ser preservado a todo custo, porque saúde significa produtividade e doença significa necessariamente o encerramento dessa produtividade, né. Uhum. Então ele coloca aqui: "A saúde pode ser percebida como capacidade de consumir e usufruir do prazer proporcionado pelo corpo, enquanto a doença é uma interrupção da produtividade e uma interrupção dessa capacidade de usufruir e de consumir, Uhum. basicamente, né. Sim. Só que, óbvio, né, com o desenvolvimento do capitalismo, a gente teve, na verdade, também diversos avanços no que a gente diz
ao combate justamente do propriamente dito de doenças, Tecnologia, tecnologia, tecnologia médica, né. ciência, e dentre eles veio uma coisa que veio acho que tanto para o bem, né, acho não, né, o que Uhum. que a minha opinião importa, né, enfim, importa também, né, mas, É, mas enfim, é. o que veio para o bem e para o mal, de uma certa maneira, né, que é as unidades de terapia intensiva, Sim. as UTIs, né, elas, enfim, o surgimento das UTIs vem justamente como esse ambiente isolado aonde se joga as pessoas, que estão naquelas situações mais Críticas, graves, né. situações críticas de vida, e você coloca essas pessoas, então vamos traçar o paralelo aqui. Pessoa em situação crítica de vida na Idade Média, em casa, rodeada de parentes, num ambiente quente, vendo a vida que ela construiu, a herança e o legado ao redor dela, enquanto a gente tem na UTI um ambiente frio, um ambiente branco, com a parede as paredes pequenas, o teto baixo, o É, muitas ar-condicionado vezes tu tá gelado, dopado, né. dopado, É, sozinho. E esse é o o conceito da que tu e morte o que tu invertida. quer o que tu quer, o teu sofrimento, tipo, o que tu não importa, na UTI não importa, eles vão tentar Jus resolver a tua situação, mas exatamente. não importa o que tu pensa daquilo, tipo, tu quer continuar insistindo, eh, adiando o inevitável, porque é aquela parada, tipo assim, ó, A cara sanásia, né, o quê? a sanásia. Sa Sanásia eu acho que é o termo. Pode continuar falando, perdão, eu não, não te tem problema interrompi, não. pode falar. A questão é, como a gente falou antes, é uma tentativa de prolongar a vida a todo custo, né, não importa, tipo assim, o que vai ter que ser feito, se tu vai ter que passar por cima da pessoa pra fazer isso só pra tu, como médico, eu não tô criticando todos os médicos, tá, mas muitas vezes tu quer salvar a pessoa por causa do teu ego, porque se tu não conseguir, o teu trabalho tá sendo afetado, a tua imagem tá sendo afetada, então, É, querendo ou não, é algo voltado pra si, mas é tu quase mas do mas tu não parou pra ouvir a pessoa, o que ela quer, o que ela pensa disso. Tipo, ela quer continuar ou ela aceitou que isso é o inevitável, isso é parte da vida, é uma parte essencial da vida, a morte. Mas a morte vai lá. tem que acontecer, cara. As pessoas têm que morrer. Tudo que tem um início tem que ter um fim. É uma necessidade metafísica. Eu acho que se a gente não morresse, a gente seria muito menos humano. Posição pessoal, Tem né? um livro, cara, disso aí, que a gente viu na É, então, eu que é uma esqueci. história. É uma É uma história do história. cara que não morre. É Alguém uma história. apresentou um trabalho sobre num seminário, eu não lembro. Enfim, o que eu ia falar é isso que tu falou do médico, do ego, isso eu acho que tá presente pra caralho na lógica biomédica aí, nos médicos, Não, eu não vou mas nem em falar. profissionais de saúde, de uma Tipo, maneira a gente geral. é um E, tipo, psicólogo também. Aham. é uma concepção da Vou tirar. psicologia analítica, tipo assim, isso é basicamente a constelação do arquétipo de Salvador, Sim, tá ligado? Que tu tem que salvar todo mundo, tu vai salvar todo mundo o tempo todo, entendeu? sim, exato. E o que eu falei da sanásia, eu lembrei, sanásia é um termo da tanatologia para alguém que gasta tudo, gasta dinheiro, gasta investimento, gasta tempo, gasta tudo com um paciente que não vai melhorar, né. Então Hum. eu cheguei até a anotar aqui na aula, paciente com ELA, por exemplo, né, esclerose lateral esclerose Uhum. múltipla, né. Isso. Então é isso, tu gastar pra caralho, pra caralho, pra caralho, com um paciente que não vai melhorar. Todo mundo sabe que não vai melhorar, Uhum. entende? Sim. É isso que vai falando, né, eles continuam a dissertar que o saber da equipe de saúde voltado exclusivamente para soluções técnicas, exige uma atitude de negação da morte, né, e Exato. que isso E isso causa dificulta a própria atitude do do médico de médico. saber enfrentar a morte, saber lidar. Perfeito. Porque Dele o enquanto indivíduo. tipo, não o médico, os enfermeiros também cita no Sim, artigo, é né, isso mesmo, que isso daqui. todas essas pessoas que estão em contato constante com as situações de fim de vida, cara, se tu é minimamente humano, sabe que é traumático, sabe que é pesado e não tem, tipo assim, ó, é algo bruto e cru. É tipo assim, vai te botar em confronto com coisas tuas que tu sabe que não é legal de ver, só porque justamente o que tu falou, fica tentando prolongar a vida, prolongar a vida, prolongar a vida, né. Tipo assim, Pro a vida não é nem mais vida, é tipo, exato, uma não é tipo, sobrevivência, exato, é um a sobreviver. às vezes é só Deixa ali, um tá em estado basicamente vegetativo ali, tá deixa ali. existindo, É. né, Fiz mas meu melhor tá trampo. daquela forma do que morto. Por quê? Não sei, Por quê? porque tu não perguntou pra ele, né. Caralho! Tu Porra, não perguntou pra ele, tu não sabe o que ele quer, se ele quer estar daquela forma ali, porra! né.
E é Mas importante as diretivas, né? Diretivas sim, direcionadas, uma coisa assim, não. Abre aspas. Assim, além de evitar o contato com a morte do outro, o profissional de saúde evita o contato com as suas próprias emoções em relação à sua morte e o seu morrer. A síndrome do esgotamento profissional ou burnout é apenas um exemplo a que está sujeito o profissional que lida com o sofrimento alheio, sem que hum, esteja muitas vezes preparado para enfrentar tal situação. Então, o profissional que lida com essa morte todo dia, que faz essa coisificação do homem, igual diz um autor aqui que chama Maranhão, ele é o cara que não vai conseguir elaborar também o próprio luto, sim. a própria morte e o próprio morrer. Porque o teu trabalho é basicamente negar que aquilo acontece. Ou tipo, aquilo dificilmente acontece, e tu vê tanto dessa forma que a hora que tu não vai querer aceitar a hora que acontecer contigo com alguém próximo de ti, né? Uhum, Que é a tua vivência, o que tu vive todos os dias, é meio que não aceitar aquilo ali, uhum. né? É não aceitar. E tem uma outra coisa muito interessante que eles falam aqui, logo depois. No artigo, eles também falam sobre, por exemplo, a questão de que o luto, hoje em dia, não só a morte, mas o luto de uma maneira geral, ele é visto como Tabu? uma coisa feia, um Tabu. tabu. Então, quando você tá inclusive nos poucos momentos da sociedade contemporânea, aqueles poucas 1 hora e meia, 2 horas que a gente tem dedicado à celebração do morto, que é no funeral, num velório, esses tipos de momento é feio uma pessoa chegar lá e chorar, é feio uma pessoa chegar lá e se sentir desesperada pelo cara ter morrido. Então exige-se até nesses poucos processos de funeral e velório, um autocontrole. Então abre Uma aspas de repressão, novo, né? uma Uma repressão. repressão. Autocontrole do indivíduo enlutado que não pode expressar verdadeiramente suas emoções, a fim de não perturbar outras pessoas com algo tão mórbido. Isso também é desse cara que chama Maranhão, Uhum. Ou que seja, chama é fingir que é não tá fingir que não tá acontecendo. acontecendo, cara. E quando a Fingir que pessoa não vai tá expressar o acontecendo. que ela tá sentindo, ela tem que se controlar. Tipo assim, se controlar pra que as outras pessoas não fiquem incomodadas com algo tão ruim, algo tão triste. "Ai, mas vai ficar chorando Sim. assim", Mas a sabe. parada é ruim, Então é triste. então se Não tem o que fazer. Mas voltando, isso é fingir que não é fingir que aquilo não existe, não acontece, né. Só que hora ou outra, sabe qual é o problema? Não adianta tu fingir, porque hora ou outra aquilo vai bater na tua porta, seja tua mãe morrendo, teu pai morrendo, né, ou tu, teu irmão, um amigo, né. Ou às vezes tu escuta uma notícia: "Pô, sabe o vizinho?" Tua mãe chega pra ti: "Sabe o vizinho? Pô, morreu, faleceu." Aí é um dos pequenos momentos ao longo da tua vida que tu lembra que vai isso ter a contar, acontece. vai contar. É. Exato. Engraçado, né, cara, acho que a maior engraçado não, né, acho que Os coincidência, né, que poucos tipo, momentos. É. que acho que talvez a maioria das pessoas vai ter como primeira experiência de luto, tipo, morte dos avós, né. Sim, Acho que é, tipo, a primeira galera que, tipo, acaba morrendo, né, tipo, sim, sim, sim. é um negócio que tem que começar a elaborar logo quando tu entra ali nos seus 28, 29, Sim. né. É, então, no meu caso, é que eu conheci meus avós os que eu conheci por muito pouco tempo, né. Uhum, Então, os que eu presenciei a morte, eu era muito pequeno pra, tipo, entender, tipo, eu achei uhum, ele simplesmente sumiu, vamos dizer, da minha rotina, uhum. só que tipo, Tipo, eu não sabia qual era o mas, tipo, ninguém significado. chegou pra trocar ideia contigo? Tipo, ninguém chegou pra falar: "Olha, Sim, teu pior que, avô tipo, morreu, mano". chegou, só porque eu não sabia É, exatamente, tipo, qual a implicação real, o que que significava, tá ligado? sim. E a única, tipo, eu só lembro que foi a única vez, uma das poucas vezes que, tipo, eu ouvi meu pai Triste, né. muito Eu lembro que você triste, me é. contou isso aí, é. Aham, bem triste, é. E daí eu percebi que tinha alguma coisa errada, entendeu? Uhum, Foi aí que eu notei que, tipo, algo sério tinha sim. acontecido, né, entendeu? E é uma reflexão que a Jéssica coloca. Eu lembro que a professora Jéssica perguntava, tipo: "Ah, qual que é a maneira correta de se comunicar o luto pra uma criança?". Cara, se tu sabe, escreve um livro sobre. Não existe uma maneira É, não, perfeitinha. manual, Eu não lembro tem dela dizer que, tipo, o essencial era tu passar ali, pelo menos, passar pra criança o conceito de que aquilo ali é irreversível. Tipo, sim, não não tem há volta. não tem volta, entendeu? Essa pessoa se foi, ela não vai voltar.
Porque a gente tem, e eu lembrei do exemplo que eu dava dos super-heróis. A gente tem na Marvel, na DC principalmente, vai uma crítica pra DC aí, inclusive, não gosto. Que, tipo, toda hora herói volta à vida. Sim. Toda hora o cara morre e ele é revivido. Uhum. Ou, enfim, ele machuca muito, Ou fica eles, muito machucado e ou eles são depois quase quase invencíveis, né? invencíveis, nada pode matar Tipo, eles, e e se daí, eles morrem, são e a revividos. gente até na E aula, criança assiste isso. até na aula, a Jéssica falou que essas fantasias que a gente tem contato quando a gente é criança, Moldam desenhos e bastante, né? tal, de super-heróis, a criança, querendo ou não, aprende que, tipo, morte é fraqueza, né? É verdade, Sabe? cara. Tipo, porque os Morte é uma super-heróis que ela fraqueza. tanto admira e os pais dela, para ela, são super-heróis, São, né? é. Eles são quase como se tivesse onipotência, resolvesse Aham. tudo e desse tudo que Tipo, elas precisam e querem, né? aham. A derrota do herói é a A morte, morte. É. exato, A fraqueza dele, o ponto mais baixo da vida do herói é a morte, exato. tá ligado? Eu vou ter que ver quem que é esse Maranhão, cara. Eu citei o cara 3 vezes já. Maranhão, 1996. Quem que é? Não sei, Quem que é cara. essa lenda viva, né? Olha, é uma Que ótima eles citam pergunta. toda hora aqui. Enfim, o fiel confessava a sua fé, reconhecia seus pecados, reconciliava-se com a comunidade, determinava o local de sua sepultura, prescrevia as questões relativas ao seu cortejo fúnebre, luminárias e cultos, e, enfim, pagava à igreja um dízimo sobre o valor de sua herança. Então, olha o tanto de O coisas que uma rito, todo o pessoa rito, que né? estava morrendo participava da sua própria morte. A tradição. Agora, hoje em dia, o que que uma pessoa participa da sua própria morte? Nada, cara. É, e Um tipo, dia tá bem, no outro entubado na UTI, dopado, no outro dia morreu, sozinho, mas na sala gelada. e são vários problemas que geram isso aí também, né? Na Idade Média, querendo ou não, o senso de coletivo e de unidade das pessoas era muito maior, né? Uhum. Muito mais forte hoje em dia. Com a ascensão do iluminismo e tudo isso aí, é muito mais o individualismo, né? Individualismo e todas essas outras questões que a gente trouxe aqui, né? Sim, cara. Então, as pessoas, no geral, elas tendem a se sentir mais perdidas, que fazem menos parte de coisas importantes, relevantes, Vou puxar. grandes, enfim. E agora vamos chegar em uma das partes que, pô, mais, mais mind-blowings, mais fodas que tem na tanatologia, que é a morte em vida, né? Então, abre aspas. Algumas experiências ao longo do desenvolvimento humano apresentam analogia com a ideia de morte. Separação, desemprego, doença e até mesmo, eu até grifei, acontecimentos que trazem alegria, mas que provocam algum tipo de ruptura, Hum, né? Então, esses acontecimentos análogos à morte, ou o que a gente chama comumente hoje em dia, ou que os nossos professores chamam comumente na clínica de lutos, né? uhum. Então, o paciente passa por diversos lutos, por exemplo, a mudança de cidade, a mudança de É, carreira, o término de um até cita relacionamento. a transição, sair da infância para a adolescência, por É. exemplo, né? É, tem N exemplos que a gente pode dar, então O são. Freud citava os 3 lutos que a criança tem que passar para ir para a fase da adolescência, o luto do corpo infantil e mais 2 lutos que eu não lembro. Hum. Mas é complicado. Tá, Eh, então ele coloca aqui, né, desde separação da figura materna, separação de namorados e casais, desemprego. desemprego, né. É. Ele também cita aqui que a passagem de cada fase da vida também se caracteriza Uhum. de um processo de morte simbólica, a passagem da infância para a adolescência, da Sim, adolescência não, para a exato. adultez emergente para a adultez propriamente dita, para a meia-idade, para a velhice, para ser um moribundo, né, que é quem está morrendo, tudo isso precisa de um processo de morte simbólica, de luto, Toda mudança drástica na vida, grande tu, ruptura. tu enfrenta o luto em um grau ou em outro, né? Porque até as- existem N eventos na vida que, por exemplo, partes de ti morrem ou têm que morrer, né? Como até nos exemplos que a gente citou É, ali, termina um relacionamento, tu tem que, sei lá, é, abandonar amigos por alguma razão, tu vai viver outra mudar de cidade, vida. mudar de escola, mudar de É, faculdade. ou mesmo, por exemplo, um acidente grave que tu, vamos supor, eu toco bateria. Nossa, Eu sim, toco pior que bateria. eu não lembro, Se né, você cara? imagina um músico que a vida dele é a música e
Fica surdo, ele tu sofre um acidente e fica, sei lá, tetraplégico. Porra, tetraplégico. aquilo ali É, é a vida do cara, né. imagina Um o sofrimento. esportista, Tá né, doido. enfim, são vários lutos, né. E é do Bowlby mesmo. Um conceito muito legal também é como a ciência e a morte elas estão se relacionando, né. A gente até falou um pouco de como esse modelo holista e tipo, que deixa tudo junto, foi meio que quebrado pelo Descartes, com essa separação, com o Não método só por ele, mas, cartesiano. né, tipo, É, não por ele, né. pelo que ele representa. Verdade, parece que o cara Pelo chegou aqui "Ah, não, não vai ser mais assim". é, Ó. acabou galera. Enfim, o cara Mas começou um pensamento que é o que ele foi representa. subindo, subindo, representando outras coisas. E que serviu muito bem para a lógica humana, né, por isso Claro. que tá aí Não até hoje, né. então, exato, não dá pra dizer que como a gente falou, a gente tá trazendo críticas aqui a os problemas que vieram com essa mudança, só porque também vieram as coisas positivas, né. Isso. Ou, em uma parte, em um grau imenso, o avanço da ciência, muito do avanço da ciência, dos avanços tecnológicos se deu por causa dessa fragmentação das áreas da ciência, do conhecimento, né? Porque tu consegue focar mais em coisas específicas, é mais fácil de investigar coisas mais simples do que coisas, Uhum, enfim, complexas, né? Então tu distribui o esforço mais. uhum. Tem aqui também o Vygotsky, um grande autor da psicologia histórico-cultural, e ele diz que a ciência assimilou muito bem o conceito de vida, mas não conseguiu explicar o de morte. Abre aspas. A morte é interpretada somente como uma contraposição contraditória da vida, como a ausência da vida, em suma, como o Uhum. não ser, tipo, não há uma definição propriamente dita de morte. Se há, enquanto definição de morte, uma contraposição e um oposto direto da vida. Só que não é tão simples assim. Mas a morte, vou abrir aspas de novo, mas a morte é um fato que tem também seu significado positivo. É um aspecto particular do ser e não só do não ser. É um certo algo e não um completo nada. Então a morte, ela tem em si uma definição, tem em si algo a ser estudado da morte. Só que a gente costuma só jogar ela como o oposto da vida, Uhum. né. Então, enfim, falhamos, né, a estudar o conceito de morte. Fala dos cuidados paliativos, cara. Querendo, tipo assim, ó, é, a morte, querendo ou não, traz unidade para as pessoas, traz união, traz Traz. acolhimento, né? O, a dificuldade e o trauma une muito as pessoas, né? Essa é a grande questão. Então, é, é, é meio idiota tu querer reduzir a simplesmente A falta de vida. falta da vida. É. É a falta da vida, é a oposição. Não Uhum. é bem assim, né? Então, é um fenômeno que tem, enfim, N implicações, né? E aí ele coloca os autores do artigo também colocam que uma perspectiva que surge como alternativa a esse modelo que a gente só tá metendo pau aqui de morte, contemporâneo, é a galera dos cuidados paliativos, né, que é uma alternativa. Então eles vão tentar ir de desencontro com esse paradigma da cura da ciência médica, e eles vão tentar valorizar principalmente a qualidade de vida do paciente que se encontra em estado terminal, né. Tentando meio que fazer esse Ou a integrando intermediar o. Tudo bem, a cura, tentar isso, curar, mas na medida em que tu respeita a pessoa ali que está isso, enfrentando o processo, né? é. Cuidados paliativos não é estimular a morte de É, ninguém, não é dizer: "Ah, cura vai, não, é melhor mais. morrer É, mesmo, já tá muito difícil", não é isso. A OMS estipula, eu até grifei aqui, alguns objetivos do cuidado paliativo, e acho que os 2 principais são os promover o alívio da dor e outros sintomas de angústia, e 2 são os 3 principais na verdade, né, 2 afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural, e 3 não apressar e nem aham, postergar a morte. Essa é a questão dos cuidados paliativos. Não apressar a morte e nem ficar postergando ela tempo demais, a ponto de comprometer a qualidade de vida de quem tá ali morrendo, sim. né. Considerações finais. A gente tem aqui, a gente pode dizer que a morte é a maior a gente falou de Vygotsky, eu lembrei do conceito dele de internalização, né.
Então, enfim, a morte ela é um conceito cultural externo. Então, tipo, a Ah, gente nasce no mundo. catraca cultural, né? Catraca cultural, exatamente. A É, gente tá inserido num mundo, a gente tá inserido numa sociedade, a gente tá inserido em uma cultura que já tem os preceitos, as definições e as significado. opiniões e os significados de morte já Já construídos. tudo. E a gente nasce dentro dessa sociedade com o conceito de morte já construído. Ao longo dos anos, a gente vai internalizando esses conceitos de morte, essas opiniões de morte e esses pontos de vista sobre a morte. E isso é que vai influenciar na nossa maneira direta de viver. Sim. Por isso que é importante discutir sobre a morte. Por isso que é importante dar um valor para a galera dos cuidados paliativos. Porque eles que vão tentar mudar, de alguma maneira, o paradigma que a gente está inserido hoje em dia. Prática. E que a gente internaliza esses conceitos É. externos da morte. É, esse modo que a gente tem de funcionamento de evitação, negação e medo da morte é muito porque a gente nasceu aqui, Sim. né? Tipo, muito porque a No gente Ocidente, no Brasil, em Cuiabá. inserido no contexto em que a gente está inserido. Porque se Hum, tu tivesse talvez nascido, sei lá, é, no Oriente Médio, é, na China, no no Japão, Oriente, principalmente no no Oriente, tu já ia Oriente. ver de forma diferente, Sim. né? E não só isso, mas em locais em que tu tem mais contato com a morte, né? Em que é, tu presencia mais pessoas morrendo ao teu redor, tu também ia ter outra visão, né? Às vezes nem necessariamente saindo do Ocidente, Uhum, mas só de tu vir de uma camada social mais baixa já é diferente, né? uhum. Ou mais alta ou mais baixa, né? Porque, por exemplo, Querendo ou não. esse conteúdo externo da morte, ele vai passar pra dentro de você, tu vai internalizar isso, e isso passa por uma mediação psíquica e se torna um conteúdo Teu, teu, que tu vai que a começar partir dali a a partir dali perpetuar também. é a tua lente ali, né? É, Aquilo vira algo que era externo, todo um simbolismo, uma significação, implicações da morte que era externo a ti, tu não tinha conhecimento, tu internaliza, né? Por meio enfim, da sociedade, né? Em que tu nasceu ganha um inserido. sentido pessoal, um significado, uma simbologia, É, um significante, um signo, um real, um imaginário, é, tudo, tá ligado? Tudo, exato. tudo, 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 tudo. Ah, olha aqui, tem uma última Fala. frasezinha que eu grifei, a gente pode discutir ela, é do Russell. Russell diz que a realidade é inevitavelmente constituída por uma projeção humana sobre o fenômeno. Então, quando a gente estuda um fenômeno, qualquer seja ele, por exemplo, o fenômeno do transtorno de ansiedade generalizada, o entendimento que se tem dele é uma projeção humana em cima da tag. É baseado E no isso que tu já conhece, que no tu que já tu já conhece. sabe. Portanto, o É, fenômeno da morte, o entendimento que a gente tem sobre o fenômeno da morte é completamente uma projeção humana aquela também acerca do fenômeno, o entendimento do desconhecido sempre parte antes do do conhecido, né? conhecido. Hum, porque nem é possível ter conhecimento do desconhecido sem antes Exatamente, partir daquilo que tu já conheça, né? exatamente. Então, tipo, quem define se a morte é algo ruim, é algo bom, é algo natural, é algo que a gente tem que lidar, São juízos humanos. são os juízes humanos. Tipo, é a nossa cultura, é a humanidade de uma maneira geral que precisa, enfim, estudar isso aí e tentar trocar uma ideia sobre um conceito tão complexo e que, tipo, não é nem matéria obrigatória em faculdade de psicologia. E tanto no artigo eles ressaltam bastante a importância de, tipo, de alguma forma se começar a reforçar a formação dos profissionais da saúde em função de tu Uhum, aprender sobre essas coisas, né? sim. Saber lidar com a morte, No né? final, eles jogam pepino pra nós ainda, mano. É verdade. Abre aspas, caberia à psicologia reintroduzir, através de uma aproximação científica, os aspectos emocionais e simbólicos da manifestação desse fenômeno. Somente assim poderia a psicologia contribuir com uma assistência de melhor qualidade ao indivíduo, à sociedade e ao ser humano diante da experiência de morte. Fecha aspas, ponto final, referências logo embaixo. Porra. É a última frase do bagulho. Então é isso aí. O que eu falei algumas vezes sobre Maranhão é um livro dele, de 1996, que se chama O que é Morte. Espero que vocês tenham gostado do episódio do Episteme hoje. Nós, particularmente, gostamos bastante de Porra. gravar esse episódio. Eu acho que, Foi o enfim, mais comprido foi mais que comprido. foi Particularmente, foi o que eu mais gostei de gravar. também. Pô, E, enfim, daqui pra frente é isso. E isso é um reflexo da mudança que a gente fez
dos 15 dias, né? No primeiro episódio a gente teve, tipo, 2 dias para se preparar. O segundo episódio a gente teve pouco mais de uma semana, pouco menos de uma semana, na Mas acabou verdade. também ocorrendo imprevisto, que, tipo, a ideia era a gente chamar a Era professora, chamar a e acabou que professora. não deu certo, mas também Ficou um deu ótimo tudo episódio certo. também. Só que esse a gente teve as quase 2 semanas, né, Sim, pra ler, estudar e organizamos refletir bem e certinho organizar os bonitinho. tópicos e tal. Então, enfim, deixa o feedback de vocês aí, se curtiram o episódio de hoje. Muito obrigado a todo mundo que segue compartilhando Episteme em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Todos os links estão aqui na descrição se você quiser acompanhar a gente. Se gostou e se puder, por favor, compartilhe com quem tu acha que curtiria entender um pouco mais sobre a morte. Compartilha com quem tu acha que talvez tenha passado por um processo de luto, não sei, Com qualquer pessoa, com compartilha com qualquer qualquer pessoa. pessoa aí, por Todo mundo favor, precisa saber um pouco sobre. com certeza. É só tem a agregar na tua vida, né? E a melhor Tu, parte pelo é que, menos, tipo, refletir sobre essas questões, né? A exatamente, gente sabe que é um tópico sensível, né? tabu, E todo mundo tá sempre. Todas as pessoas enfrentam perdas, né? Morte de entes queridos, amigos e tal. Às vezes tu esteja passando por isso agora. mortes em vida, né? Mas a intenção desse conteúdo é realmente auxiliar, né? É. A gente trouxe Apresentar a algo. pontinha do iceberg do que é a tanatologia. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você curtiu tanatologia, fique feliz, porque o que a gente falou aqui, acho que, sei lá, não é 10% do que a tanatologia tem a oferecer, não É, é nem de perto todo o estudo que tem acerca da tanatologia. Tem um professor aqui da PUC que tem, tipo, 32 livros publicados, é um nossa. negócio assim, tá ligado? Tipo, publicados, né? Eu acho É. que eu não tenho 32 livros lidos de psicologia, entendeu? Então, enfim, Isso aí é tem muita conteúdo, tem coisa sobre suicídio que a gente não falou aqui hoje, por exemplo, verdade. tem sobre os tipos diferentes de lutos em várias categorias diferentes. Se tu curtiu mais, pode procurar mais para saber que tem muito mais coisa para conhecer sobre a morte e o morrer, Uhum. E vamos deixar aqui o nome dos livros que a gente citou também, sobre a morte e o sobre morrer. a morte É e o bem morrer. interessante, tu não precisa ter nenhum conhecimento de psicologia para Sim, entender. É é. bem legal de ler, A gente leu no né? segundo período, né? Sim, ela sempre ela apresenta, como a gente falou, casos reais ali, né, de pessoas que ela atendeu e estavam enfrentando um processo terminal ali, né? É. E é bem legal. Mais alguma coisa? Acho que é só isso, Então cara. é isso. Enfim, muito obrigado por assistir. Esse foi o Episteme de hoje. Até a próxima, galera. Valeu. Até a próxima. Valeu.